Olá a todos e todas, saudações culturais. Esse é o seu novo podcast, é o nosso Vozes e Ecos, dialogando sobre direitos humanos. Então, toda semana, os direitos humanos serão pautas recorrentes aqui no nosso programa para falar desse assunto que é tão urgente e necessário na cultura brasileira e em todas as relações, nas nossas relações diárias, seja na cultura, na educação, no nosso dia a dia, no transporte público. Direitos humanos são pautas transversais, eles cabem em tudo e em qualquer lugar. E hoje, nesse programa de estreia, eu tenho o maior orgulho de receber aqui já uma grande voz feminina da luta pela cultura antirracista do nosso município, aqui em Guarulhos, a nossa querida Grace Oliveira. Seja muito bem-vinda, Grace. Obrigada, Tiago. Prazer e uma honra, estar aqui para a gente dialogar um pouco sobre essa pauta tão importante que é o antirracismo, nessa atual conjuntura em que a gente verifica tantas situações de opressão em relação à população negra. Então, uma oportunidade também da gente estar dialogando, tirando esse assunto, para debaixo do tapete e podendo aí fazer uma conversa, Sim, um bate-papo. Pautado aí, aqui não bate-papo. Nada vai ser podado, nem decorado, é tudo muito livre para a gente discutir esse assunto. Ótimo, muito boa. E já faço a apresentação da Grace aqui, assistente social da Subsecretaria de Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos, mestranda no programa Formação Interdisciplinar em Saúde da USP, especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais da Unigran Rio, dependência química USP e gestão pública da Unifesp. É vice-presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Guarulhos e professora colaboradora do projeto Residência Preta. Então, assim, diante dessa sua vasta experiência, qual o panorama que você vê? Porque esses dias um amigo me falou algo que eu achei inadequado. Ele falou assim, olha, falar de cultura preta está na moda. E aí eu achei desrespeitoso. E eu já queria aprender logo de cara contigo. Muito mais, para além de estar na moda, a gente não pode considerar de que algo tão urgente e importante quanto a cultura antirracista, esteja simplesmente na moda. Eu acho que isso pode ter soado como tom pejorativo ou eu exagerei na minha interpretação? Tiago, eu entendo que é um assunto que está sendo pautado. Então não sei se quando ele fala está na moda, é um tema que está em evidência. Mas está em evidência também porque os dados são alarmantes, em relação à população negra. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, a chance de um negro ser assassinado é 2,7 vezes maior do que um branco. Então, pensando aí de homens negros e principalmente jovens, da faixa da juventude. Então, a gente se depara, se você... Quem acompanha Instagram, as mídias sociais, os próprios telejornais, a gente se depara constantemente com situações gritantes de racismo, Então, isso talvez que colocar à tona, essa questão para a gente pensar. Mas, ao mesmo tempo, também tem um uso que eu não diria que é pejorativo, mas um mau uso sobre essa presença negra. Então, um exemplo, a gente assiste um telejornal e você vê um jornalista negro. Aí você vê um programa de variedades, tem uma pessoa negra ali. Você vê uma telenovela, tem alguns personagens, tirando, acho que uma novela agora do horário das 7, que tem um elenco negro bastante considerável e que também é inédito para uma situação contemporânea, que não é uma retratação de um período colonial, de escravidão. Então, isso é inédito, de você ter muitos atores negros. A própria novela das 9 da Globo tem uma protagonista negra, a novela Terra e Paixão. Mas é isso, você vê algumas pessoas, tirando essa novela das 7, que tem um elenco considerável negro, mas você vê que quando o nosso olhar ele fica um pouco enviesado, Então você vê um ou outro negro em destaque, você entende, que a população inteira negra, ela está em ascensão. Está tendo acesso. A gente escuta, às vezes, uma frase que é bastante veiculada e que eu acho que é algo para a gente discutir, que é: a favela venceu. E aí a gente está falando de que favela, de qual favelado,
né? De você mudou uma situação individual ou você mudou uma situação coletiva. De um ecossistema. Exato, né? Então, é um pouco isso. Então, não é que é um tema que está na moda, mas é um tema que a sociedade ela está sendo obrigada a discutir, mas isso é evidente que vem de uma luta de muitos anos, né? Eu diria que essa luta, essa resistência negra, ela começou desde quando o africano pisou nesse território, né? Então, é uma luta constante e que muitas vezes, inclusive nos livros escolares, nas aulas de história, né? É uma história que a gente não teve acesso, né? Então, a história que a gente tem acesso, ou teve acesso, é a história do colonizador. Sim. Né? Então, que coloca, né? Vamos pegar como exemplo a abolição da escravatura. Então, se coloca como uma figura central a princesa Isabel, né? Quando, na realidade, e se apaga, né? Os movimentos, as lutas, os quilombolas. Para né? que chegasse naquele momento. Exato. Que não é num dia... Do nada a pessoa teve essa decisão. Foi toda uma construção histórica. Exato, de muita resistência, né? Então foram várias as resistências, e aí eu queria citar duas personalidades negras, né? Que são muito importantes nesse quesito, que é o Luiz Gama, né? O Luiz Gama, que foi um homem negro, filho de pai português e mãe branca, mãe negra, desculpe. E ele foi vendido como escravo pelo próprio pai, ele nasceu livre, foi vendido como escravo pelo pai para pagar dívidas de jogo. E tem um filme, né? Eu ainda não assisti. Tem um filme que é sensacional, com o César Mello, que é o protagonista, que interpreta aí o Luiz Gama. Então ele foi um abolicionista, né? Ele morreu antes da abolição. Mas que ele exerceu a função de rábula. O que é um rábula? É um advogado sem diploma. Sem diploma. E na sua militância, no seu engajamento, né, político e ali jurídico, ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas escravizadas. E Guarulhos fez uma reparação histórica recentemente, que é de colocar a Rua Luiz Gama como Rua Doutor Luiz Gama. Exato. Não é isso? Isso é bem recente, foi do ano passado. Do ano passado, e é bastante importante que se recupere, né, essa presença negra e essas outras narrativas, né? E uma outra pessoa também que eu quero destacar, até pela proximidade agora do dia 25 de julho, é Teresa de Benguela, né? Porque o dia 25 de julho, ele é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha e também o dia de Teresa de Benguela. E ela que foi uma líder quilombola, também da região do centro do Brasil, lá Mato Grosso, liderou um quilombo por mais de 20 anos, né? Então que é também... uma personalidade negra e que mostra essa resistência, né? Então, o julho é também conhecido como Julho das Pretas. Aqui no município a gente vai ter uma programação a partir de segunda-feira. Ah, é muito legal. Daqui a pouco encerra no a sábado. Grace vai deixar toda essa recomendação aí para quem quiser se inscrever. Precisa de inscrição prévia? Para o curso, segundo curso Mulheres Negras em Foco, há uma inscrição, né, um curso online, está disponível o link na página da prefeitura, não sei se a gente também consegue divulgar. Sim, depois vamos colocar aqui embaixo, né, a gente coloca aqui embaixo o endereço para você que está acompanhando, possa fazer esse curso e entender cada vez mais desse processo sócio-histórico do Brasil. Exato. E é um curso que vai abordar a questão da violência de gênero, né? Então, a gente tem uma questão, né, que é a violência contra a mulher. E são pautas com intersecção, né? Você vai falar da mulher, você vai falar da mulher preta, a mulher periférica, a mulher migrante. Dá para você falar de muitas pautas que tem essa intersecção. Sim, de gênero, raça. Exato. É importante que a gente pense, né, num país como o nosso, de abrangência assim, continental, de pensar como é que esses marcadores sociais, né, eles se intercruzam. Então, tanto a questão de classe, a questão de raça, a questão de gênero, e nesse quesito todo, a mulher negra, infelizmente, ainda está na base da pirâmide social. Né? Então, eu vou fazer um parênteses aqui, que a Grace me indicou um livro, que eu estou devorando o livro, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e a gente também deixa aqui como dica cultural. O que mais a gente vai ter, além desses debates importantíssimos, também são dicas e referências culturais que vale a pena para você, estudante, para você, cidadão, cidadã, que estão nos acompanhando agora.
Legal. Esse livro é fantástico, Muito ele bom. é um livro que tem são contos, né? Um livro de contos. A Conceição Evaristo aí, que foi indicada através de um movimento, né? Houve um movimento social aí de apoio pela indicação dela à Academia Brasileira de Letras, não foi possível, mas É uma pena, a gente né? espera que em algum momento, né, ela integre pela robustez, né, da sua obra e pela sensibilidade, e também, né, por ela trazer a partir dessa experiência e dessa vivência histórias que normalmente não são contadas. E eu já comecei chorando nesse livro, não quero dar spoiler, né, mas quando ela já começa a falar da cor dos olhos da mãe. Sim. Isso me pegou bastante. Minha mãe não está mais aqui, então me vi muito nessa relação. Ela fala também de um contexto social de bastante pobreza, né? Eu sou de família bastante humilde, então a gente se remete para aquele lugar onde ela conta a história dela. Isso foi muito marcante para mim. E eu agradeço muito a indicação. É um livro fantástico, realmente. Um livro fantástico. Agora, Grace, vamos falar dessa questão de políticas públicas, né? Do que se tem e da onde a gente precisa chegar. Porque a gente sabe que o Brasil tem uma reparação a ser feita em todos os níveis, né? Nível federal, estadual, municipal. As políticas têm que ser integradas cada vez mais para que a gente tenha efetividade. Falando especificamente das cotas raciais. Como você vê isso depois de 10 anos do marco das cotas raciais no Brasil e de que o Congresso ano passado faria uma revisão para ampliá-la, né, para colocar por mais tempo, efetivá-la de fato, e que esse debate não foi feito no Congresso Nacional, ficou para 2023. Como que você vê isso? Olha, as cotas, Tiago, é uma reparação histórica. Então, não há o que se questionar em relação às cotas. A gente, no cotidiano do trabalho, fazendo essa discussão com a população, a gente ainda se depara com pessoas que colocam, mas eu não concordo, e aí não é uma questão de concordar ou não concordar, né? As cotas as cotas é uma modalidade de ações afirmativas, ações afirmativas essas que ganham muita força após a conferência de Durban, que foi a Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em 2001, né, em Durban, na África do Sul, e foi neste momento que foi reconhecido o tráfico transatlântico como um crime contra a humanidade. Né? Então, tem que dar o nome que a coisa tem. Exato. Né? Então, a partir disso, né, a partir de 2001, então, se a gente pensar que a escravização ela iniciou em 1550, mais ou menos, e a gente teve a abolição no Brasil, que foi o último país, né, das Américas a abolir a escravidão, em 1888, a gente tem, então, 300 anos de escravidão, né, nós lidamos hoje com o legado dessa escravidão. Né? E qual que é o legado dessa escravidão? Quando a gente vê que a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. O acesso às universidades públicas. O acesso à universidade. Eu trouxe um dado aqui, 63,7% dos desempregados no Brasil são pretos ou pardos. Isso né? não é coincidência, isso é questão de todo um passado segregacionista. Exato. Então, a gente tem um legado que é essa escravidão, porque no dia 14 de maio foi cada um por si, né? Principalmente para a população negra, o incentivo governamental, né, do Estado à imigração italiana, né? Então a população negra ela ficou jogada aí à própria sorte, e isso tem reflexos até hoje. Né? Então, quando a gente pensa nas ações afirmativas, é para tentar reparar, né, todo esse déficit que a população negra foi relegada. Né? Então, é de suma importância. Hoje a gente tem uma discussão que não é meramente a questão do ingresso nas universidades, mas porque, é a manutenção. Né? Exato, que é chamado das políticas de permanência estudantil. Né? Então, quando você falou das políticas públicas, é isso, a importância de ter as políticas de permanência estudantil. E uma coisa assim, muito interessante aqui no município, uma iniciativa que
precisa ser divulgada e ampliada, é esse programa Faculdade de Guarulhos, né, que com o apoio do governo municipal para o ingresso de pessoas em situação de vulnerabilidade, baixa renda ao ensino superior. Isso, né? É fantástico mesmo. Programa Faculdade Guarulhos. E aí ontem, inclusive conversando com uma técnica que também atua, né, na ESAP, né, Escola Superior de Administração Pública, ESAP, e aí ela trouxe os dados do ingresso passado, né, que 96% das pessoas que entraram para esse programa são mulheres e destas, 90% são negras. Nossa, isso é uma né? baita de uma conquista. Então, isso é uma superação afirmativa. Da sociedade, inclusive. Né? E aí, acho que contando um pouquinho, né, você não perguntou, mas já contando um pouquinho da minha história, né, eu não tenho dúvidas que a educação é que me possibilitou viver uma condição social, né, diferente da que eu nasci e cresci. Né? Então, o acesso à educação, ele é fundamental. Então, oportunizar, né, que essa população tenha acesso à educação e, a partir disso, ela pode mudar a sua vida individual, a vida da sua família e da sua comunidade, né? Porque não basta você fazer algo que é exclusivamente para você, sim, né? Sim. Então, como é que a gente... E aí tem uma frase também que é da Jurema Werneck, que é nossos passos vêm de longe. Então, atrás de uma mulher negra que ascende socialmente, a gente tem muita gente para trás. Exato, que né? não chegou onde você conseguiu chegar. Exato, né? Mas que deu um suporte de uma certa forma, né? Para que eu pudesse estar aqui. Então, isso também é um pouco dessa filosofia do que a gente chama, né? Desse conceito do bem viver. Que é completamente contrário a uma esfera individualista, mas do coletivo, que é um pouco também daquela filosofia Ubuntu. Sim, né? de empatia. Que eu sou porque nós somos. Porque nós somos. Né? Então, eu estou aqui, mas tem muitas que vieram, né, antes de mim, profissionalmente, na minha família, e aí também eu... sou muito grata, né, a muitas pessoas que me apoiaram também nessa caminhada. Um tijolinho de cada um ali para que a Exato. gente se constitua como ser humano, cidadão, Exato, ser pensante, né, nesse mundo. Então é isso, né? Então muitas mulheres, especialmente no meu caso, mulheres negras, que eu pude me espelhar, e aí Edna Roland, Deise Benedito, Mabel Assis, que não está mais entre nós, sim, né? Mabel presente. Presente sempre. E é isso, né? Então, de tantas pessoas que cruzam a nossa caminhada e do quanto que a gente também, né, ao mesmo tempo a gente faz, mas a gente também é espelho, e o quanto que a gente precisa olhar para a nossa comunidade e potencializar, né? Você falou sobre colaboradora do projeto Residência Preta, então explicar um pouquinho só o que é esse projeto, né? É um cursinho popular para mulheres negras, assistentes sociais, conseguirem acessar a residência em serviço social. É aqui em Guarulhos? É em São Paulo. Em São Paulo. Né? Então depois vamos colocar aqui embaixo, como é o nome? Projeto Residência Preta. Residência Preta. É bom que a gente, depois você que está aí assistindo, dá um Google, entra nas redes sociais, é bom a gente se engajar nessas causas. Isso. Que é uma ação coletiva, né? Que está dentro dessa ideia do bem viver e de apoiar outras mulheres, né? Como diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Que fala poderosa e que presença poderosa da Angela Davis e de todas as resilientes e resistentes mulheres pretas do Brasil e do mundo. Sim. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora que vale a pena o debate, que é a questão do lugar de fala. Tem um livro da Djamila Ribeiro, que inclusive com esse mesmo nome, né, homônimo, e ela diz que a pretensão dela no livro é desmistificar de que essa questão do lugar de fala, que evidentemente a gente entende, eu não sinto, por empatia eu posso entender o que é o racismo, mas eu nunca senti isso na pele, eu como um homem branco. Uhum. Mas você tem também aquela velha máxima de que eu não preciso ser gay para defender os direitos homossexuais. Eu não preciso ser preto para ter uma luta antirracista, até porque é um dever moral e ético de todos nós, seres humanos, cidadãos. Como você pensa sobre o lugar de fala?
Então, essa vira e mexe é uma questão que vem para o debate, né? E quando ela está falando desse lugar de fala, no meu entendimento, né, tem muito de algo que é uma pessoa não negra, que tem uma trajetória diferente Sim. de uma pessoa negra, se colocar no lugar dela e falar a respeito de algo, como você disse, que não viveu, que não sabe. Não sentiu as dores. Tem um samba do Vinícius de Moraes e que ele fala, né, que ele é o branco mais preto do Brasil. Não tem como, né? Não tem como. É uma força de expressão poética. Exato, assim, mas, né? Porque quem vive na sabe pele... que é ser um homem preto. Exato, quem vive na pele sabe. Então, eu não posso falar, né, de um lugar distante, algo que essa população vivencia. Mas isso não me exime Exatamente. de identificar quais são os privilégios que eu tenho. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. É de você aprender. Senão... qualquer um pode dizer, não é meu lugar de fala, então eu não preciso me interessar por políticas sobre a população LGBTQIAP+, porque não é o meu lugar de fala. Eu acho que eu compreendo perfeitamente o que você está nos explicando aqui e concordo, mas é um dever, por exemplo, a violência doméstica, muita gente diz assim, mas é um assunto que diz respeito às mulheres, mas os agressores são os homens. Então eu, como pai de 2 garotos, eu tenho o dever de ensiná-los a compreender esse fenômeno social, né, que prejudica as mulheres, e de combate ao machismo. Porque o nascedouro da violência doméstica, sem dúvida, é o machismo. Então, eu digo que eu não crio meus filhos para serem machos, eu crio meus filhos para serem homens. Né? Então, eles têm que ter pleno respeito a todas as mulheres com quem eles vão conviver, seja agora, na adolescência, na vida adulta. Então, esse é um ponto principal que você tocou. Né? Não exime a gente de participar. Agora, evidentemente, o lugar de fala, cada um com a sua propriedade, da sua história, do seu repertório. Exato. E aí, é muito importante também pensar na questão do antirracismo. Né? Então, que é você conseguir pensar, né? O que é você se tornar antirracista? Você conseguir identificar de que maneira você se beneficia do racismo, né? Você olhar, né? Fala-se muito do teste do pescoço. Mexa o seu pescoço e veja quem são as pessoas que te rodeiam. Perfeito. Né? Com quem você se relaciona, qual é a cor do seu advogado? Qual é a cor dos seus professores? Seu médico. Qual é a cor do seu médico, do seu dentista? Né? Porque isso tem muito a ver aonde que circula o dinheiro. Né? Então é importante fazer isso, de você pensar, né, nas suas relações, né? Se implicar quando você vê uma situação de racismo, porque às vezes a pessoa fala, mas não sou eu que estou sendo racista, né? Mas você não se implica, então assim, você se omite. E outra coisa, Grace, né, dessa tem defesa. O racismo recreativo, que é quando alguém conta uma piada, não, mas é só uma piada. Exato. Não, uma piada que vai ferir o meu semelhante, vai ferir o próximo, não pode, isso não pode. A gente tem que começar a ser intolerante com o que não se pode tolerar, sabe? Eu não posso admitir ouvir uma piada racista num jantar de família e achar que tá tudo bem, né? E achar que não fez por mal, que é o que mais a gente ouve, né? Não teve a intenção. Isso é muito recorrente, né? Tanto até como o próprio SOS Racismo, às vezes a gente se depara com situações como essa. Mas o conceito, né, de racismo recreativo é que ele usa de uma forma lúdica, né, para perpetuar o racismo. Então, o racismo, ele vem se atualizando. Por isso que, como diz o professor Kabengele Munanga, antropólogo, ele fala que o racismo é o crime perfeito, porque as vítimas vão entendendo que elas têm um lugar de inferioridade, né, e os autores do racismo, racistas, eles entendem que eles estão superiores, que eles são superiores. Né? Então, com isso, essa reprodução e a perpetuação do racismo. Os estigmas. Então, o racismo recreativo, ele é o racismo que parte dessa ideologia, que, claro, que tem um componente político, social, econômico e na nossa subjetividade, porque se eu pedir para você assim, pense num homem de negócios poderoso, você não vai
ou a maioria da população não vai criar a imagem de um homem negro. Exatamente. Né? Mas se eu disser para você, pensa num homem que está encarcerado, quase que certo que você vai pensar num homem negro. Cruel. Né? Então, o racismo ele tem um componente também na nossa subjetividade. Sim, e né? no subconsciente, da maneira como a gente processa as informações, o dia a dia da gente. Que compõe aí o nosso imaginário social coletivo. Eu né? vou te dizer uma coisa que quando eu era adolescente, estava num ônibus indo para a Zona Leste na casa de um familiar. E a polícia fechou esse transporte público e saiu com armas na mão, e um policial passou a catraca e eu estava no último banco e eu comecei a ficar nervoso, com medo, e aí ele veio na minha direção e aí eu imediatamente fui pegando o meu RG para mostrar para o policial. E o policial disse assim para mim: você não precisa mostrar. Aí ao meu lado tinha um jovem próximo da minha idade, um pouco mais velho. E ele falou: eu quero o seu RG. E aí isso me fez refletir muito. Eu tinha 15 anos. E me fez refletir assim, por que ele não quis o meu RG? Uhum. Por que ele quis o RG só? E aí foi como a gente começa a refletir. Tem um porquê histórico dele querer o RG somente do rapaz preto e não meu, que era um jovem preto na época, um jovem branco na época. Uhum. Então isso diz muito do Brasil que a gente vive. E eu estou falando de 20 anos atrás. Mas isso, você acha que mudou em certa medida com o avanço dessas pautas nos meios de comunicação? Você acha que hoje em dia se fala mais por isso, porque acontece mais? Tiago, eu diria que as mães de meninos, jovens negros, elas continuam orientando seus filhos a sair com o documento de identidade, a mostrar, a não discutir com a polícia, né? Porque eles são um alvo. Né? Então, quando a gente estava falando sobre a subjetividade, é isso. Qual é a cor do suspeito? A cor do suspeito é negro. Né? A gente teve um caso do Flávio, que era um dentista, que desceu aqui no aeroporto de Guarulhos e morava aqui meio que divisa, Guarulhos, zona norte de São Paulo, e ele estava correndo, né, fazendo uma atividade física, e foi dado voz de prisão e a polícia atirou nele. Nossa. Né? Então, Barbárie, a gente está dizendo disso, né, sobre essa subjetividade, sobre essa associação direta, né, a população negra como suspeito, e com isso a gente não está dizendo que a população, parte da população, ou a grande maioria da população que está encarcerada é uma população negra, e aí a gente precisa pensar quais as condições históricas que relegaram também essa população a esse lugar, né? Se você pega uma comunidade, uma região mais periférica, quais são as oportunidades que têm sido oferecidas aos jovens, né? Então, quando ele vê um cara com uma moto, cercado de mulheres, né, com joias, com tênis, é isso, né? A gente não pode esquecer que a gente vive num sistema capitalista, né, e que é criado, né, o desejo pelas mercadorias, né? Então, se para nós que somos adultos às vezes interessa ter um carro X, Y, Z, bonito, né, interessa estudar na faculdade A ou B, né? Para os adolescentes é aquilo que é visível, é um tênis, boné, e etc. Então, se pensar também, né? Então, isso novamente, pensando na questão das políticas públicas, quando é que a política pública chega para essas comunidades e de que maneira, através da oferta de quais atividades, e aí nesse percurso todo, né, a gente tem uma série de questões, que às vezes você oferece um curso que os adolescentes não têm o menor interesse, porque a gente não pergunta o que interessa para eles, né? Então, é bastante desafiador, mas eu diria que a gente tem sim alcançado alguns avanços, e a gente precisa de um engajamento social cada vez maior, né? Então, quando fala, né, voltando ao início, né, para a gente caminhando para o fim, mas a questão de estar na moda, eu não diria que está na moda, mas é como que a gente pauta esses assuntos, como é que a gente qualifica, né, esse debate, porque não é assim, eu não quero falar disso, ou eu sou contra, eu sou a favor, mas como é que a gente qualifica esse debate, como é que a gente tem uma empatia de se deslocar e olhar as pessoas, o que essas pessoas estão passando, porque se a gente não vai conseguir, né, justiça social
enquanto a gente tiver uma desigualdade tão gritante como as que nós temos, quando a gente ainda tiver machismo, enquanto ainda a gente tiver racismo, a gente não tem igualdade e a gente não tem direitos humanos. Né? Então, acho que é nessa luta que a gente precisa, né, todos nós, diária, nos engajarmos. Permanente. E assim, infelizmente, o nosso Vozes e Ecos, Direitos Humanos em Pauta, está chegando ao fim. Claro que é um assunto que rende muito debate, tem muitos subtemas dentro desse tema que a gente pode, num próximo encontro, continuar nessa reflexão. Eu agradeço a você que acompanhou até aqui e agradeço muito também a sua presença, Grace, que nos honrou com essa estreia. Que estreia maravilhosa de falar de um tema tão importante com uma pessoa tão sábia e que tem esse lugar de fala tão importante para nos ensinar, porque estamos aqui para isso. E lembrando, todo preconceito, ele nasce da ignorância, né? Então, por isso que é tão importante a gente estudar. E eu vou encerrar com uma indicação do Sérgio Vaz, que é um poeta da periferia, Flores de Alvenaria. É um livro muito bacana e de que eu vou encerrar aqui com um pequeno trecho do livro dele que diz o seguinte: dá-me tua mão, amor, a madrugada tem olhos que machucam e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas, anunciando que o passado sombrio caminha contra a liberdade do futuro. A neblina tem olhos que delatam e noite sem pão nem flores. Querem de novo sentar à nossa mesa, já tão farta de antigas dores. Corpos negros sangram nas calçadas, e enquanto o asfalto trama o fim da paz, o sangue dos famintos escorre surdo, no rap triste e nas filas dos hospitais. No calendário, os dias marcham com velhas botinas. É inverno em plena primavera, e o outono não tem fim, deixando marcas profundas em nossos corações que sonharam ser orquídea com a mesma força do capim. Não te larga de mim, amor, entre cegos e tiranos modernos, entre rosas e espinhos, de mãos dadas, tenho força para caminhar. O vento sopra, os fantasmas para as praças, o ódio com gás é servido nas mesas dos bares, os lobos clamam a carne da desgraça, e sorrir já não é permitido em nossos lares. Chama teu amigo, amor, a irmã do teu amigo, a amiga do teu amigo, dos prédios altos às flores de alvenaria, chama todo mundo, seja lá quem for. Eles não sabem que de tanto sangrar nessa pele dura de mãos calejadas, escorre vinho em nossas veias, e se servem na taça que a vida está por um tris. Cantemos em nossa festa, bora lutar, bora ser feliz. Abraço, até a próxima.